Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde, Leilinha, Aline, Arrudinha, Léo, Robson. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Tarde. A mais uma tarde de estudos e, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Robson aí, que vai conduzir hoje o estudo da tarde. Obrigado, Irene. Então, vamos começar, né? O seu Carlos deve ter tido algum probleminha para poder entrar. Ele já estava mais cedo, falou que já estava pronto lá. Deve ter tido algum probleminha para poder conectar aí. Vamos lá, fazer nossa prece inicial. Então, procuremos nesse instante elevar o pensamento ao mais alto, rogando ao Mestre Jesus que possa nos amparar nessa tarde de hoje, nesse momento de estudos, de esclarecimento, para que possamos refletir sobre essa obra bendita, a qual temos a oportunidade de estudo em conjuntos, para que possamos tirar as reflexões necessárias para as nossas vidas, para os nossos trabalhos, para nossas questões pessoais, a qual movimentam nós como espíritos eternos que somos. Mestre Jesus, agradecemos a Ti e a espiritualidade amiga que nos acompanha por este momento tão agraciado, Senhor, que é do estudo na Casa Espírita. Obrigado por tudo e assim iniciamos mais esse momento dizendo graças a Deus. Então, vamos começar nosso estudo da tarde de hoje, né? Então, o nosso capítulo hoje é Jesus e Posse. Uma lição muito interessante, eu achei, para a gente começar, só para fazer um comentário em relação ao estudo, né? Que Joana de hoje traz uma reflexão muito interessante sobre essa passagem a qual a gente vai estar estudando na tarde de hoje, né? Uma coisa assim que faz com que a gente reflita em vários aspectos em relação às nossas atividades. Pelo menos para mim funcionou muito assim, essa reflexão em torno do trabalho, em torno dessas questões da vida, da reencarnação, né? A qual a gente tem a oportunidade de ter no presente momento, as questões a qual nós temos as possibilidades de discutir com as pessoas a qual que nós convivemos, né? Então, eu achei bem interessante também esse aspecto que ela traz nessa mensagem. Eu achei de muita profundidade, porque são muitas minúcias que você vai parando para poder ficar refletindo, né? E principalmente quando ela traz essa passagem do jovem rico, que é um trecho que a gente muitas vezes se pega mais pela alegoria em si, né? E a gente esquece dessa profundidade que é o que ela traz nesse capítulo de hoje para nós, né? Para essa reflexão dessa tarde de hoje. Mas aí nós vamos começar já o nosso estudo. Aí, para começar, nós pensamos em trazer principalmente essa passagem do jovem rico para que ficasse bem clara para nós como está no Evangelho, né? Você pode, por favor, Adriano? Agora, meu caro, vamos lá. Jovem rico. Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus. Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou. Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24 e
também em Lucas e em Marcos. Então, para começarmos essa passagem, ela traz um aspecto, assim, questões bem interessantes, né, para nós. Porque o primeiro trecho, quando ele fala sobre essa questão do Cristo, quando ele chama o Cristo de bom, né, e ele fala que bom é Deus. E é uma questão interessante porque ele se coloca de uma mesma forma. É como se a gente conseguisse analisar que, assim, ele está muito próximo a nós nesse sentido, né, que essa bondade maior, quem tem é só o Pai, mas que nós estamos todos iguais, estamos todos no mesmo nível de condição de evolução, né? E é interessante, eu achei interessante esse trecho, quando ele coloca isso fazendo a ligação com a leitura de Joana. E, assim, é exatamente mostrando para aquele jovem, porque ele tinha essa condição também de ser uma pessoa boa, mas que bom mesmo, até aquele instante, somente Deus o era. Porque trazia-se uma condição desse jovem, essa situação dele, que ainda havia muito para ser bom. Aí outro trecho interessante nesse segundo slide, que ele fala quando ele guardou o mandamento, até quando ele chegou à mocidade. Quer dizer, então, quando ele chega à mocidade em si, é quando ele vai dar uma maior vazão a essa condição material. A maior importância é uma condição materializada, que é o que ele dava mais valor. Mas que ele tinha guardado o mandamento até aquele instante. Então, o conhecimento, como a própria passagem traz, nós conhecemos também, o conhecimento que era em relação à mensagem do Cristo, ele tinha. Só que ele tinha, mas ele guardou ele até a mocidade. Mas, assim, a aplicação dessa condição, desses ensinamentos, que é o que faltava, né? Por isso, a orientação do Cristo em relação que ele deveria vender tudo que tem e segui-lo. Mas essa venda, como a gente viu no próprio capítulo, não só está relacionada a deixar os bens materiais, e assim, simplesmente abrir mão disso, mas é a importância do que se dá, daquilo que se tem, daquela oportunidade que se tem, o que a gente dá mais importância. São as questões materiais, são as questões do espírito, ou a gente usa as duas coisas que trabalham em conjunto, né? Que devem ser trabalhadas em conjunto. Porque nós devemos viver não como um homem no mundo, mas viver no mundo, a qual nós temos a necessidade daquilo que supre as nossas necessidades físicas. Mas a questão é o valor e a importância do que nós damos em relação a isso. E aí outra questão é exatamente essa deste valor, quando a gente fala de seguir ao Cristo, de buscar ao Cristo, é exatamente essa condição de abrir mão daquelas questões materiais que a gente muitas vezes valoriza muito mais, que são muito mais valorosas para nós, que é o caso do jovem rico, quando ele fala que naquele instante ele sentiu essa tristeza profunda, e aí ele vai, porque ele tinha muitas posses, muitas questões, quer dizer, isso que era mais valoroso para ele, e ele não abriria a mão disso para poder seguir o Cristo. Muitas vezes se valoriza muito mais nesse sentido. E aí é essa reflexão que muitas vezes Joana de Anjos traz para nós. Aí nós trouxemos uma perguntinha aqui que... Oi, Adriano. Só um minutinho. Que eu achei muito interessante esses dois recortes que você fez, porque também são duas partes que me chamam muito a atenção nessa passagem aí de Mateus, que também está em Lucas e Marcos, né? A primeira coisa que a gente até já estudou também em outros momentos, a gente já tem conhecimento, porque é de fácil apreensão e compreensão, é que Jesus, ele rejeita o título de bom, dizendo que só Deus é bom, mas ele não rejeita o título de mestre. Exato. Porque ele reconhece, ele sabe ser, de fato, mestre. E ele reconhece isso, sabe disso, não por orgulho, mas justamente pelo contrário, pela humildade. Porque o humilde é aquele que, verdadeiramente humilde, é aquele que sabe do seu potencial, que sabe que não é nada além do que de fato é. Mas também sabe que não é aquém, ou seja, que não é menos do que o que de fato é. Ou seja, a pessoa verdadeiramente humilde é aquela que tem a noção exata ou mais próxima dessa exatidão de si próprio. Mais clareza tem de si mesmo. E Jesus, como espírito crístico, ele tem esse conhecimento absoluto de si próprio, né, obviamente. Então, ele sabe
que para nós, e na verdade, não só para nós, né, mas ele é, de fato, mestre, por conta da sua condição evolutiva, e isso demonstra para a gente que a pessoa que é apegada às posses, que é o que a Joana vai tratar no capítulo, é exatamente aquela pessoa orgulhosa, ou seja, é o contrário do humilde. A pessoa que acha que é mais do que o que é, acha que merece ter mais do que o que tem, acha que lhe cabe um lugar mais reconhecido do que o que lhe é de direito, enfim. Então, é o contraponto nessa passagem, muito interessante a Joana usar essa passagem para falar das posses, trazendo esse contraponto da humildade de Jesus ao reconhecer que é, sim, mestre, com o orgulho do jovem e daquela pessoa que valoriza mais as posses. E um outro ponto que eu achei muito interessante, Robson, que nessa tradução que você pegou aí, ele fala, né, que o jovem diz que observa os mandamentos desde a mocidade. Na tradução do Haroldo Dutra, o que tem aqui no versículo 20 é o seguinte, no capítulo 19, versículo 20 é assim, ó, o jovem lhe diz, guardei todas estas coisas. Ou seja, ele não diz, guardo todas essas coisas, ele diz, guardei. E aí vai exatamente ao encontro do que você colocou. Ele coloca no passado, então diz que ele verificou, ele praticava os mandamentos, todos que Jesus mencionou, mas como ele coloca isso no passado, dá a entender de que ele não guarda todos eles no presente momento, ele deixa a desejar alguma coisa e provavelmente, possivelmente, deixa de guardar alguns ou todos esses mandamentos com o acúmulo dos bens terrenos, né? Com ele dar mais valor às questões materiais do que às espirituais. Então, acho muito interessante esses dois recortes. É exatamente isso, e é bacana, né? E eu achei interessante como o Joana também conseguiu pensar essa questão, sabe? Eu achei muito interessante mesmo. E aí, claro, que a mensagem do Evangelho, ela vem exatamente corroborando com tudo isso, né? Muito bom mesmo. Deixa eu só passar aqui. Nós fizemos algumas questões aqui também para a gente poder refletir. A primeira delas seria, o que nós, como jovem rico, buscamos em Jesus? O que nós buscamos? O que vocês acham, assim, que vocês têm buscado, assim, a gente pegando essa passagem do jovem rico, o que a gente tem buscado realmente, assim, em Jesus, né? Como que a gente tem procurado? Todo mundo quer ser bom, todo mundo quer ser uma pessoa, assim, seguir o Cristo, realmente, como o jovem tinha essa perspectiva, né? Mas o que nós buscamos? O que vocês acham? Eu acredito, Robson, que a gente busca a serenidade, a paz, o bem-estar, né? O amor que a gente sente na presença do Cristo, na presença dos seus ensinamentos, mas muitas vezes a gente só deseja receber essas benesses e não desejamos de fato trabalhar para alcançá-las. Que é justamente o que a Joana de Ângeles trata no capítulo, né? Que tudo na vida se baseia numa troca, na permuta de algo, né? Então, para a gente alcançar esses benefícios, né? Essas vantagens espirituais, digamos assim, a gente precisaria doar algo em troca, né? Fazer essa permuta, doar algo de nós mesmos. E era exatamente o que o jovem rico na parábola não estava disposto a fazer. Ele só queria receber, mas não queria doar nada. É porque é interessante a gente fazer essa reflexão, porque muitas vezes nós temos muitas dificuldades para seguirmos realmente a atividade do Cristo, né? O trabalho do Cristo. Muitas vezes a gente se percebe em vários momentos de nossa vida dando maiores importâncias às questões mais particulares, né? E esquecemos exatamente desse esforço que devemos ter em relação ao trabalho do Cristo mesmo. E muitas vezes nós vamos estar como o jovem rico em algumas situações de nossas vidas, né? Claro que tudo a gente tem que buscar o equilíbrio, tem que buscar a compreensão nesse sentido, mas é importante que a gente sempre faça essa reflexão
de sabermos, assim, o que a gente tá dando maior importância em relação à nossa vida, né? Assim, pensando em nós como espíritos eternos, né? Espíritos, assim, que estamos num processo evolutivo, que temos um objetivo perante a própria reencarnação que nós temos nesta presente, como nós já tivemos em outras também. E aí, muitas vezes, nós nos encontramos como esse jovem, né? Como esse jovem que já tinha o conhecimento, que já tinha a compreensão, que já guardava esses mandamentos, como muitas vezes nós guardamos também, né? Como nós conhecemos, como nós temos esse entendimento. Mas muitas vezes nós acabamos assim nos perdendo em algum momento da nossa vida, por muitas vezes não compreendermos qual é o nosso papel, qual é o nosso esforço que nós devemos ter em relação à, à atividade realmente do Cristo. O que isso tem nos auxiliado nesse processo de movimentação dentro do nosso processo evolutivo, nessa busca realmente com Cristo. Porque, como ele fala, a gente guarda esse mundo, a gente tenta ser uma pessoa boa, procura ser um indivíduo melhor, mas em algumas situações, muitas vezes, né, o que na grande maioria acontece, é a gente acaba dando uma importância maior à questão mais física, né, a questão mais material, que é o cuidado que a gente tem que ter, que a gente não deve agir como homem do mundo, né, mas a gente deve realmente agir, estar no mundo, viver nele de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que é preciso realmente, mas a importância que a gente tem que dar não é essa que é a maior, que é em relação a essa condição dos bens materiais, das questões mais materializadas, né? Então a gente tem que conseguir esse ponto de equilíbrio para conseguirmos evoluir, para conseguirmos melhorar, que a mensagem traz exatamente essa reflexão para a gente. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Vou passar para a próxima pergunta. Tá? Sim, eu queria. Opa, vamos lá, Léo. Essa passagem sempre me faz pensar sobre que aspectos da nossa vida nos prendem e nos limitam a seguir Jesus, né? Uhum. No caso do jovem, era claramente a riqueza. Então, Jesus, sabendo disso, né, colocou como uma condição para segui-lo, ele largar tudo isso para trás, né? Mas para cada um de nós, isso varia bastante. Para uns pode ser a família, pode ser a preguiça, pode ser um monte de coisa, inclusive também a questão material, né? Mas acho que o que a mensagem traz é justamente isso, né? A gente tentar identificar na gente o que nos aprisiona a este mundo, o que nos impede de buscar Jesus de fato e a segui-lo, né? A cumprir também nossa tarefa espiritual. Então, sempre penso também dessa forma, que o problema aí da mensagem não é a riqueza em si, né? Isso. Mas é o nosso apego a alguma coisa específica que nos faz limitados e nos impede de seguir o Cristo mesmo. Exatamente, Léo. É exatamente essa reflexão que o Joana traz para a gente, Léo, porque ela vai mostrar essa riqueza de vários aspectos, né? Em várias condições realmente da nossa vida, que aí seja ela não somente a questão física, a questão material da riqueza mesmo, propriamente dito, do dinheiro, mas assim, da palavra, do poder auxiliar ao próximo, né? Do saber ouvir, todas essas riquezas, né? Da disponibilidade do tempo mesmo, da bondade de auxiliar alguém, né? E eu achei interessante nisso, porque aí você vai fazendo uma ligação da própria questão do evangelho, né? Quando você fala da caridade de uma forma bem ampla, que aí a gente vai ver que a caridade, ela não existe só um meio de fazê-la, né? Por exemplo, não existe só um meio de doar o bem material, mas a caridade, ela se dá de várias formas, e ela converge muito para isso, que ela está muito ligada a esse processo também de você saber ouvir, de você poder levar uma palavra amiga, de você realmente auxiliar o companheiro que está caído, né? Ou de você levar um sorriso para alguém, ou levar alegria através de uma bela música também, e assim sucessivamente, porque são várias riquezas a qual nós temos a posse delas em nós, porque cada um tem aquela riqueza que é própria, mas que essa riqueza, ela deve ser compartilhada também, ela deve ser levada e abrir mão dessa condição também, no sentido do auxílio, do amparo, né? Que nós todos temos essa dita riqueza, né? Não só dos bens físicos, né? Mas é toda essa reflexão que você trouxe também em relação a gente saber qual é o nosso calcanhar de Aquiles nesse ponto, né? Vamos lá para a próxima.
Estamos realmente dispostos e preparados para seguir o Cristo? Quando o Léo falou sobre as posses, né? Que ele quis dizer que não era só os bens materiais, e sim o que a gente é apegado, né? Muita gente é apegada à vaidade, à ociosidade, a não fazer nada. E aí eu lembrei que quando eu conheci a doutrina espírita, eu tinha 19 anos. Mas assim, eu não queria compromisso, porque assim, eu estava na fase que eu queria curtir a vida, eu queria aproveitar, eu queria sair, eu queria outras coisas. E eu sabia do meu compromisso. Tanto que aos poucos eu fui me adentrando a esse compromisso. E aí, quando ocorre a pergunta se a gente está disposto e preparado para seguir o Cristo, é muito difícil a renúncia, né? Você abrir mão do que você tem, do que você quer, você sair da sua zona de conforto para você poder pensar assim, não, agora é o momento, eu vou fazer. Ou senão a gente fica sempre esperando esse momento e talvez ele nunca chegue. E eu fui privilegiada, porque eu consegui chegar neste momento de me dedicar, de pensar um pouco mais no espiritual. Então, assim, quando a gente pensa assim, a gente está disposto, a gente tem que pensar no agora, né? E não assim, eu vou estar disposto depois que eu me formar, depois que eu me aposentar, depois que meus filhos crescerem, né? Sempre ficar protelando, deixando um pouquinho para depois. E aí, quando a gente pensa assim, não, realmente, eu quero seguir os ensinamentos cristãos, quero me dedicar, né, ao meu lado espiritual, é uma renúncia. E é uma decisão muito difícil, é uma decisão íntima, e é bem complicada para cada um. Cada um vai, né, ter o seu momento, saber como seguir, mas é difícil. Alguém mais? Robson, Oi, Aline. fico pensando assim, do ponto de vista material, né? A gente, quando quer uma coisa de qualidade, a gente vai adquirir um bem, uma coisa assim, muito boa, a gente paga um preço alto por aquilo, né? E do ponto de vista espiritual, a gente deveria pensar da mesma forma, porque tudo que a gente espera do Cristo, né, o que nós buscamos com Ele é muito, né? Em qualidade, em quantidade, a gente quer felicidade, a gente quer segurança, saúde. Então, tudo que a gente espera buscando Ele, esses bens espirituais, é muito. Então, a gente deveria estar disposto a pagar um preço alto por isso, né? Fazendo essa comparação com o aspecto material. Então, essa questão da renúncia, ela é um preço alto que faz parte, é compatível com aquilo que a gente está buscando adquirir. Então, esse abdicar de si mesmo em muitas situações, nas imperfeições que a gente tem, e buscar corrigir isso é um esforço que é diário. Então, isso realmente é compatível aos bens que a gente vai adquirir com o tempo, né? A conquista da virtude e do aperfeiçoamento pessoal, isso aí é o que a gente fala, não tem preço, né? Mas tem. É verdade. E é interessante a gente pensar sobre esse aspecto, Aline, porque, Aline e todos os demais, é porque a gente fazer essa reflexão ela é importante, porque aí a gente vai saber o que ainda falta para a gente buscar, o que a gente precisa realmente, assim, nos dedicar, nos esforçarmos um pouco mais nesse sentido para poder vencermos essas nossas dificuldades, né? Essas questões que muitas vezes estão ligadas mais à questão da matéria, realmente, e assim, e buscarmos realmente assim o que é verdadeiro, buscar o Cristo de forma verdadeiramente, né, assim, vencer essas dificuldades, ter esse esforço para poder vencermos a nós mesmos. E tudo converge para isso, né, nesse sentido. A gente ter esse entendimento, essa compreensão, que era a reflexão também que trazia naquele instante para aquele jovem rico também, que era ele fazer essa reflexão. Porque como o Adriano colocou logo no início, fez o comentário sobre a questão do Cristo, ele não como o bom, mas sim Deus, e ele como mestre, exatamente nesse sentido, ele como mestre, trazer essa lição para nós, que é uma lição a qual nós temos a oportunidade de ter corriqueiramente também dentro dos estudos a qual nós fazemos, dentro das nossas discussões, né, em grupo, é fazer essa reflexão para que nós consigamos entender que esse é o nosso momento de mudança, que ainda devo me dedicar àquela questão ainda que me prende muito ao lado mais material, que seja ele no campo da preguiça ou dos bens materiais, ou muitas vezes de valorizar mais uma questão do que outras questões que são talvez mais importantes, né? Então, ter esse cuidado, fazer essa reflexão
ter esse reconhecimento. E a partir daí, a gente buscar fazer não como um jovem rico, que aí se voltou completamente para as questões mais materializadas e esqueceu realmente daquilo que era o verdadeiro, de seguir ao Cristo. E seguir ao Cristo exige esse esforço, exige esse compromisso, exige que a gente vença essas questões, né? Que para nós, muitas vezes, quando nós estamos envolvidos na própria condição da matéria, muitas vezes ela nos envolve de uma forma maior, e é o cuidado que nós devemos ter, né? Para que exatamente nós possamos buscar o caminho, o caminho que é verdadeiro, que é real, que é o caminho da evolução do espírito mesmo, né? Então sigamos, tá, gente? Aí nós trouxemos também, para complementar nossa compreensão, uma pergunta do Livro dos Espíritos. Causas dos sofrimentos. Assim como quase sempre é o homem causador dos seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais, mas ainda porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então, ó, nós vamos perceber que essa importância que nós damos, assim, essas questões mais materializadas, muitas vezes causam esse processo de sofrimento, de angústias, de insegurança, e aí a gente vai ver refletido na figura do jovem rico, isso se passando também naquele momento de conflito, né? E para nós, muitas vezes, acaba sendo da mesma forma também. Então, essa frustração, essa angústia, muitas vezes, porque a questão a questão da matéria, muitas vezes, ela não traz o benefício, mas quando a gente consegue compreender e consegue entender a importância que isso tem, cada coisa tem a sua determinada importância, nós conseguimos vencer, conseguimos superar. Então, nós conseguimos vencer assim, processos de inveja, de ciúme, né? Todas essas coisas que muitas vezes trazem tortura para a nossa alma, para o nosso espírito e causam esse sofrimento, que muitas vezes leva ao processo de rebeldia, de dificuldades maiores, de insegurança por não aceitarmos a própria lei, a lei do Pai, né? E isso, muitas vezes, faz com que o indivíduo sofra cada vez mais. Aí advém a necessidade de processos reencarnatórios, até haver o processo de aprendizado e a gente consiga realmente melhorar. Apego. O apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Falta, aflição, medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos recursos, pela circunstância de ter que deixá-los ante a iminência da morte, sempre presente na vida. Então, o apego aos nossos bens, à nossa casa, ao nosso carro, a conta no banco, esse apego ele nos aprisiona, né? Porque ele nos causa uma falsa impressão de que tudo é nosso, quando na verdade somos apenas usufrutuários, né? Daquilo. Quando desencarnamos, todos aqui sabemos que nada de material levaremos. E isso traz uma preocupação porque temos receio de perder, né? E com a certeza da morte do corpo físico, vem o sofrimento. Muitas vezes a gente fica preocupado até de como os que ficam farão para dar continuidade àqueles bens que pensamos serem nossos, né? Quando, na verdade, esses bens são puro empréstimo de Deus para cada um de nós. Exatamente, é o cuidado que a gente tem que ter em relação a essa questão do apego excessivo realmente às questões dos bens materiais, né? E esse apego, ele tem que ser tratado com muita cautela, realmente.
Então, fazer as reflexões ao qual a gente estava dizendo anteriormente, em relação às dificuldades a qual trazemos na presente reencarnação, né? Falamos dessa. Então, assim, essas dificuldades que muitas vezes trazemos em relação a alguma questão ainda que nos traz muito ligados a essas questões mais físicas, mais materializadas, são exatamente podem ser causas de aflições, de sofrimentos, de dificuldades. Então, fazer essa reflexão é importante, porque é momento de se libertar, né? De abrir a mente, de sair dessas grades, dessa prisão ainda que nos prende, que é a própria condição da matéria ainda, sair dessa condição mais materializada para uma situação melhor, uma condição melhor, que é a do espírito, daquele que já compreende, que já vence as suas dificuldades, que busca, né, através do seu esforço pessoal, vencer as dificuldades, lembrando das questões da matéria a qual ele tem a oportunidade de ter, que são situações a qual vão servir de auxílio a ele também dentro do progresso, mas entender isso é importante, é como se você tivesse, como se fosse uma ferramenta a qual você tem a oportunidade de trabalhar com ela para poder progredir, para poder fazer um arado melhor, né, para poder fazer um plantio e depois uma boa colheita também, mas usando dessa ferramenta, que é a condição da matéria, mas para auxiliar nesse sentido. Alguém fez um barulhinho aí querendo falar alguma coisa? Sim, fui eu, sim. Eu só escuto barulho. Não, tudo bem. Só para comentar aqui sobre o comentário do Léo, né, que foi muito pertinente, que fica claro quando a Joana de Ângeles está falando sobre nesse primeiro parágrafo aí, sobre o apego, é o apego não só aos bens materiais, mas a gente pode até extrapolar para outras coisas até imateriais, ou não concretas, ou não palpáveis, ou coisas que apego a questões que a gente poderia até dizer assim, mas isso aqui não é ruim, a gente estar vinculados, ter um vínculo afetivo. Por exemplo, tem pessoas que não são apegadas a bens materiais, mas são apegadas, por exemplo, à juventude. Então, pessoas apegadas à família, a uma pessoa, a presença de uma pessoa, né? E aí, o que indica essa questão do apego? É exatamente esse sentimento um pouco desequilibrado da pessoa não conseguir se ver sem aquilo e não acreditar não ser capaz de seguir adiante na ausência daquilo a qual ela tem apego. É a tal da dependência, né, dele? Isso pode, né, ser extrapolado aí para essa questão da dependência. A pessoa se torna dependente. O apego faz a pessoa se tornar dependente daquilo. Então, não é só bem material, mas também outras coisas não concretas e até mesmo pessoas, a família, ou não tem um relacionamento, um sentimento sadio, um sentimento equilibrado, é um sentimento desequilibrado da pessoa achar que não consegue viver sem isso. É por isso que ela fala, né, que se torna como se fosse uma jaula, né? É exatamente por isso, porque é exatamente esse apego, porque mesmo sendo esse apego, como você colocou, está muito ligado ao processo da matéria ainda, né? Aí, quando você estava falando, eu estava refletindo também, por exemplo, muitas vezes a pessoa tem um desencarne ali muito próximo da família e a pessoa é tão apegada àquele indivíduo que acaba até sofrendo um processo de obsessão, né? De obsessão para encarnado, para desencarnado, ou muitas vezes tem esse apego muito que não consegue viver sem, acaba outros cometendo o ato do suicídio, e assim sucessivamente. Por isso que ela fala que torna-se como uma prisão também. E esse apego excessivo, essa angústia que vai fazendo com que o indivíduo sofra ainda mais, né? Robson, eu sei, Adriano, eu sei de pessoas que têm ao conhecimento, você acredita? Ela entende muito de alguma coisa, do trabalho do qual ela exerce, mas se alguém precisar de uma dica, ou qualquer coisa, alguma informação, ela não passa. Então, isso é apego ao conhecimento da qual ela tem. Exatamente. Verdade, Carlão, eu vejo até que talvez não necessariamente seja um apego ao conhecimento, mas o apego a um posto que ela detém, né, a uma imagem que ela cultiva de si mesma, e
que demonstra, na verdade, uma imensa insegurança, né? Quando ela se nega o conhecimento, compartilhar o conhecimento dela, é porque ela talvez imagine que se compartilhar, outras pessoas vão tomar o lugar dela. Então, talvez não seja nenhum apego ao conhecimento que ela tem, mas um apego à imagem e ao posto, ou ao encargo que ela está ocupando. Status, essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. Talvez seja esse apego mais ao status do que propriamente ao conhecimento dela, né? Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de vários indivíduos que têm uma dificuldade imensa de se aposentar. E é justamente pela identificação que tem, né, com a profissão, ou seja, a profissão é que o pertence, né? Como colocado aí pela Joana. Então, se ele deixar de ter aquela profissão, é como se ele não mais existisse, como se não mais ele tivesse valor para a sociedade. Então, mesmo sem condições físicas ou mentais, a pessoa protela a questão da aposentadoria justamente pelo apego que tem àquela profissão, aquela função na sociedade. Exatamente, que aí ainda é o apego à matéria ainda, né? Que é aquela questão da função, da profissão ali, de estar apegado àquela condição ali que a pessoa não consegue. Inclusive, nesse capítulo, ele vai falar desse aspecto também, dessa transmissão de conhecimento também, né? E ela vai trazer exatamente isso para a gente um pouquinho mais para frente também, que fala desse aspecto, dessa transmissão, de passar esse conhecimento, né? Mas sigamos. Esse é quase que nós já falamos praticamente, né? Mas vamos lá. Apego às posses. Enrijece os sentimentos que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão e da caridade, olvidando-se dos outros para pensar apenas em si. Faz-se pressupor que nasceu para ser servido, abandonando o espírito de serviço que dignifica e favorece o progresso. O possuidor que não se interessa por repartir os valores, oferecendo dignas oportunidades de trabalho, é escravo que mais se envilece, quanto mais se prende às posses. É aquela ilusão, né, de que é tudo meu e que tenho que preocupar-me em não perder, né? Isso transforma a pessoa em um egoísta, né? Sem o sentimento da caridade, torna uma pessoa de coração duro, que essa pessoa passa a pensar em si só apenas, e não se interessa em repartir, e muitas vezes, até pelo contrário, né? Tira dos outros. Esquece de que, com os bens que amealhou, oferecer a oportunidade de desenvolvimento para os outros, é com isso que torna mais um ser humano, faz com que aquele outro torne-se possuidor. É melhor do que ser possuído, né? Sem o menor senso de solidariedade. E esse enrijecimento, como ela coloca para a gente também nesse trechinho, que é um cuidado que a gente tem que ter em relação às atividades, né? O que a gente desenvolve, porque muitas vezes a gente não faz a caridade, não pratica a caridade, não auxilia o companheiro nesse processo de mudança, como vocês citaram, em relação à questão da aposentadoria, de a pessoa que se sente tão apegada ao cargo dela, e a gente vai se enrijecendo, e as pessoas vão deixando de ser realmente caridosas, de ter a compaixão para com o próximo também. Muitas vezes vem o primeiro julgamento antes de realmente pensar na dificuldade da pessoa, realmente qual ela está passando, né? Então a pessoa vai se enrijecendo, ela vai se tornando mais dura em relação a aquelas questões aí do teu cotidiano. E aí a gente vai ver que a importância desse trabalho da caridade, dessas reflexões a qual a gente estava falando agora em relação à nossa vida, ao nosso cotidiano, a nossa mudança, né?
o nosso desapego aos bens materiais, vai tornando um indivíduo mais leve, quando mais ameno, mais humano. Ele faz exatamente o processo inverso, mais amoroso, ele vai ser ter mais compaixão. Então, esse enrijecimento é o cuidado também que a gente tem que ter em relação a essas posses, porque, como já foi dito por vários aí nessa questão da posse, realmente a gente vai ver que ela está intrínseca em várias situações da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Das pessoas a qual a gente convive e de nós mesmos também. Muitas vezes a gente está da mesma forma. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, para que a gente não se enrijeça em função disso, mas que a gente pratique realmente o oposto, a caridade, a gente leve a compreensão, o auxílio, a palavra amiga, a assistência ao companheiro, exatamente para que haja essa flexibilidade, essa harmonia, esse amor maior, que é o que vai fazer com que o indivíduo se desenvolva e cresça, né? Engraçado, Robson, que ainda essas pessoas que não conseguem desapegar do emprego e muitas vezes até se aposentam, mas permanecem trabalhando, elas conseguem arrumar uma desculpa para falar assim, mas eu não consigo ficar em casa assim, sem ter o que fazer. Eu voltei porque não dá para ficar parado. Aí eu fico pensando comigo mesmo, eu não tenho condições de ficar sem o dinheiro de pagar minhas contas, mas de ficar parado sempre vai ter alguma coisa para você trabalhar no bem. Com certeza. E a gente vê também outros exemplos, né, seu Carlos? Foi bom só ter falado sobre isso, que muitas vezes as pessoas se aposentam e naquele momento ela começa a dedicar, assim, ao trabalho do próximo, à assistência ao companheiro, né, em outros irmãos que conseguem aproveitar esse tempo de uma outra forma, se dedicando exatamente nessa questão do auxílio, da caridade, da assistência, né? Conseguem entender que podem fazer algo mais do conhecimento que já adquiriram ali para poder esclarecer pessoas, muitas vezes, que não tiveram oportunidade, então trabalham em cursos para poder auxiliar aqueles irmãos também no seu processo profissional e assim sucessivamente, né? Exatamente ter esse entendimento, porque campo a gente sabe que há, e oportunidade de trabalho também nunca vai faltar, mas é importante que o indivíduo consiga enxergar isso, né? Que ele consiga entender isso, e não deixar se prender realmente demais por essas condições da matéria, né? Benefícios. Rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. O rico verdadeiro é investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade. Antes, amplia sua área de realizações. Todo aquele que tem riquezas, né, seja essa riqueza no campo material, seja no campo do conhecimento, seja em habilidades, ele tem por obrigação fazer essa riqueza beneficiar a vida dos outros, né? Claro que ele deve fazer uso desse conforto para ele, mas, ao mesmo tempo, levar esse benefício para a sociedade, realizando, digamos que, obras, ações que tragam o desenvolvimento a pessoas menos favorecidas, né? Exatamente. E ele fala essa parte aqui, eu acho ela muito interessante, que ela fala o verdadeiro rico, ele é investidor. Então, eu investir aquilo que eu já consegui adquirir com o conhecimento a qual eu tenho, ou até mesmo de recursos qual eu já consegui possuir, e investir no outro ainda que não conseguiu, é esse auxílio, é investir isso, é investir a palavra, investir a orientação, né? O trabalho no campo do bem, assim, do esclarecimento, é esse investidor que ela fala nesse sentido, né? Por exemplo, quando nós estamos na casa espírita, fazendo o trabalho da caridade, na assistência, nós estamos sendo esses investidores, porque nós devemos, a partir do que nós já aprendemos, do conhecimento que nós adquirimos, já entendemos que aquilo é importante, que aquilo é valoroso, que aquilo vai fazer uma diferença para a família. A cesta de alimento que muitas vezes a família recebe, aquilo vai fazer o diferencial para nós, mas nós devemos entender esse processo, porque não é simplesmente o dar,
o alimento, mas entender que aquilo é um meio de auxiliar para uma situação que é muito específica, muito pontual, mas qual outras situações por trás desse benefício da cesta, ele vai advir, que é do esclarecimento, que é do auxílio, que é do amparo, que é exatamente de fazer com que a família se transforme, e esse processo de transformação, esse investimento do conhecimento, vai fazer com que nós nos transformemos também, né? Quem levantou a mão, pode falar. Sou eu de novo, Robicinho. Seja bem-vindo. Essa frase que você comentou aí agora também me chamou muita atenção, me fez lembrar daquela outra passagem do Cristo, quando ele, da parábola dos talentos, né, que o servo que enterra o talento que recebe, ele não investe e paralisa aquele bem, aquele talento do seu senhor. Já os outros 2 servos, eles tomaram daquele talento que foi dado por empréstimo, assim como tudo que a gente acha que possui, na verdade, é tudo empréstimo. Eles usaram daqueles talentos, investiram e multiplicaram, ou seja, fizeram o patrimônio do seu senhor crescer, ou seja, não paralisaram o crescimento. Então, essa frase me lembrou muito essa parábola, e esse capítulo faz a gente pensar demais sobre essa questão do apego, que é um negócio muito paradoxal, né? A gente tem apego a coisas que não são nossas. Como a própria Joana de Ângeles fala nesse capítulo, que nem a vida, nem o corpo é nosso, a família não é nossa, nada que a gente acha que possui aqui é nosso, de fato. E é interessante pensar que, quando ela fala, dá o título para o capítulo, Jesus e posses, a gente não tem nenhuma posse, de fato, né? Na verdade, a gente não tem posse de nada, de nada daquilo que a gente supõe possuir. Que é tudo empréstimo, é tudo dado para a gente administrar, fazer como esse investidor, né? O rico verdadeiro é aquele que investe, ou seja, que faz movimentar aquele patrimônio, seja ele qual for, patrimônio material, intelectual, como no caso aí que o Carlão mencionou, né, o colega lá que fica sonegando conhecimento, ele está ali enterrando o talento dele na terra, ou seja, está fazendo com que a equipe não cresça, o trabalho não produza mais frutos do que poderia se ele compartilhasse. Então, quando fala que o rico é esse que investe, faz ampliar o patrimônio, pode ser qualquer tipo de patrimônio, material, intelectual, moral, social, enfim. Achei interessante o comentário dos talentos, que a gente vai pensando em várias coisas também, né? Porque, por exemplo, quando ela fala exatamente tudo aquilo que a gente recebe na nossa reencarnação são empréstimos, nós não possuímos nada disso, são os talentos, na verdade, né? A família é um talento, o trabalho na casa espírita é um talento, os companheiros de reencarnação também são os talentos que a gente deve cultivar, deve fazer com que cresçam, o conhecimento que a gente tem são outros talentos, né? Então, são tantos outros que a gente recebe, e a gente recebe vários, né? E aí, muitas vezes, a gente faz o que? Exatamente, a gente enterra. A gente enterra porque a gente volta para a matéria de novo, se apega exatamente somente à questão da matéria, da terra, realmente, ali, do que está ali junto, ali, ó, que tem que estar daquele jeito, né? E a gente não faz com que isso realmente cresça, desenvolva e multiplique-se, né? Muito bom. Injunções difíceis. Nas injunções difíceis, o espírito cresce, porque se liberta dos problemas que amealhou e pediu para solucioná-los, mediante as técnicas dolorosas da recuperação moral. Nós não podemos esquecer que as dificuldades também nos fazem crescer moral e espiritualmente. Quantas vezes, por problemas que causamos no passado, mesmo que distante esse passado, solicitamos no nosso plano reencarnatório provas na riqueza ou na miséria, para que, assim, diante dessas situações, algumas vezes dolorosas até, nós possamos fazer essa recuperação, que seja moral, que tanto necessitamos. Né?
E é exatamente isso, né, seu Carlos? Que muitas vezes essa condição do apego à matéria, à posse, realmente, a gente vai passar por essas injunções, essas dificuldades, né? A qual são dificuldades que servem para nós como lições, realmente. Aí, claro, que a gente se questiona, mas quando a gente compreende, a gente pensa nisso, realmente a gente acha a solução, a gente busca as soluções para vencermos essas dificuldades, essas injunções, e a qual servem como realmente aprendizado para nós no processo reencarnatório, né? E isso de uma forma bem ampla, né? Tanto no nosso cotidiano, com nossos trabalhos, nossos amigos, nossos familiares, né? Nós vamos ter essas injunções, mas qual é a nossa necessidade? Muitas vezes, para alguns, falta o recurso mesmo material, para outros já tem uma abundância do recurso material, mas são situações a qual o espírito necessita para poder vencer as suas dificuldades, vencer as suas limitações, saber como dar o direcionamento devido para cada coisa, né? E nós, em cada momento de nossas vidas, ou em cada reencarnação, dependendo da necessidade, nós vamos estar passando por isso. Então, vamos ter reencarnações que a gente vai ter uma condição da matéria mais abastada para algumas situações, em outras nem tanta, e assim sucessivamente. Mas aí cabe a nós entendermos esse processo, compreendermos para buscarmos essas soluções e seguirmos em frente. Por isso que o Cristo ele vai fazer a diferença para nós nesse sentido. Porque mesmo diante dessas dificuldades a qual nós atravessamos, o Cristo, quando ele vai falar, vai, segue, me segue, seguir o Cristo é exatamente ter esse processo de aceitação, de continuar caminhando junto com ele, tendo a certeza que o caminho a qual eu devo seguir e aonde eu devo chegar ainda está por vir, a benefício de tudo aquilo a qual eu estou passando. Recusando a lição. Aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Emmanuel, lá no capítulo 27 do livro Círculo de Luz, ele diz que, uma vez aqui encarnados, tentamos fugir, né, desse aprendizado, fugir desse remédio amargo. Muitas vezes a gente vai adiando por tempo, esse é o problema, tempo indeterminado. Aquelas realizações que planejamos com tanto trabalho, com tanta dedicação, lá atrás, no mundo espiritual, para que a gente pudesse chegar aqui e adiantar o nosso aperfeiçoamento. Como diz popularmente, né, seu caso, adiantar nosso lado, né? Adiantar nosso lado. Adiantar nosso lado, né? Mas o que é interessante é isso, porque assim a gente recusa o aprendizado, recusa a lição, né? Muitas vezes viramos a cara como esse menino aí, ele não quer saber. A gente muitas vezes não quer saber. Mas dentro da lei divina, a gente sabe que esse processo vai chegar um momento que a gente vai ter escolha. Ou vai pelo amor ou vai pela dor, de acordo com a nossa necessidade de evoluirmos. Aí muitas vezes passamos por dores e dificuldades a qual não temos a necessidade, mas é o que nós buscamos. Mas como esse recurso ele tem que ser aprendido, ele tem que ser realmente compreendido também, aí nós vamos passar pelas nossas dificuldades, né? Porque nós planejamos isso, nós tivemos essa oportunidade de planejarmos para que nós pudéssemos evoluir, porque ali nós compreendíamos muito bem. E quando ligados à matéria, quando encarnados realmente, nós vamos muitas vezes nos deparar com essas situações e muitas vezes nós vamos recusar essas lições da vida. E o que nós devemos fazer é exatamente nos ater a essa compreensão da mensagem do Cristo. Aí a gente volta exatamente mais uma vez nessa passagem do jovem rico, que é exatamente o que acontecia com ele naquele momento, daquela recusa que ele deveria ter, mas quando ele viu que ele deveria abrir mão dos seus bens, dos bens materiais, que era um momento de lição para ele, realmente, de aprendizado, ele não abre mão. E muitas vezes advém disso um processo de sofrimento, exatamente pela falta dessa compreensão, porque ali era um momento de ele conseguir passar, de melhorar, de entender e dali seguir em frente, né? Erguer a cabeça e seguir em frente, mas pelo processo de não entendimento, não compreensão, muitas vezes de alguns de rebeldia, né?
acaba se gera mais sofrimento. Né? Nada possui. Verdadeiramente o homem nada possui, nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo quanto lhe chega e passa. A descoberta de tal realidade harmoniza-o interiormente e com tudo quanto é temporário, em trânsito para o que é de sabor eterno, que é a sua espiritualização. Essa parte me faz lembrar uma música, né? Eu penso que essa música é do padre Marcelo Rossi, que canta em uma das suas estrofes, ela da música, tá cantando o pai, né? Essa música. Ou seja, nós temos emprestado por Deus nosso corpo, nossas posses, né? Tudo que fazemos usufruto aqui nesta encarnação, enfim, a nossa vida é emprestada por Deus. E quando nós conseguimos, mesmo que com muito esforço, né, reconhecer e aceitar que tudo isso aqui é passageiro, que nada é nosso, nós começamos mesmo realmente a fazer a caminhada em direção à nossa espiritualização. Uma coisa que é interessante também, que ele fala assim, que tudo quando chega, ele chega e passa. Então, tudo que a gente vai ter vai ser uma condição. Ela vai chegar, vai passar e vai seguir em frente. Agora, é bacana quando ele faz quando ela traz essa condição, né? Quando a gente... isso se torna uma descoberta para nós, isso se torna mais harmonioso. Né? Essa realidade ela é mais harmônica, porque ela é compreensível. Então, a gente já sabe que aquilo é passageiro, porque a gente não possui. Né? E aquilo realmente serve como instrumento para a gente. Então a gente fica mais tranquilo, a gente consegue lidar melhor com isso também. E esse entendimento é importante, porque tudo é realmente passageiro na nossa vida, nesse sentido, dentro desse processo evolutivo. Vai chegar por um determinado momento, por uma determinada condição, por uma determinada finalidade, e aquilo é passageiro. E ali, aquilo a gente aproveitando muito bem, isso traz uma harmonia para o indivíduo, traz um processo de crescimento, de entendimento, de compreensão realmente, né? Aí faz com que o indivíduo cresça, desenvolva, melhore e se aperfeiçoe, né? Em benefício. Deus te deu a ciência a fim de que a estendas em benefício de nossos irmãos, com tal desenvolvimento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença seja onde for, venha a constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Mais uma vez, Emmanuel, né? Falando que Deus nos deu a ciência, ou seja, a inteligência. Deu inteligência aos homens, a uns mais que os outros, né? Dependendo da evolução e do conhecimento que cada um traz, para que sejam responsáveis pelos menos favorecidos, né? Do conhecimento. E assim também ele o fez com o discernimento, né? Para que pudéssemos compreender a dor, as dificuldades do outro, né? Para que possamos ter a oportunidade de sermos a luz em cima como falou Cristo, sermos a luz em cima do alqueire, né? Nunca embaixo. E aí, essa parte desse trechinho da mensagem de Emmanuel, ela é importante também, é interessante, porque assim, a condição para tudo na nossa reencarnação, ela nos é dada. E ela nos é dada exatamente para que a gente possa usar desse benefício realmente ao qual nós temos em nossas mãos. Que seja a ciência, que seja a palavra, que seja isso, mas tudo isso deve ser convertido. É como esse dente de leão. Quando a gente assopra, esse dente de leão ele não se espalha, ele não leva as sementes para vários locais, para vários lugares ali,
que o vento vai levando, da mesma forma, do recurso a qual nos é dado na presente reencarnação, seja ele o que for, ou o recurso que nos é trazido para cada um de nós, né, para que nós usemos desse recurso para poder auxiliar, para poder amparar, para ser luz realmente, não para guardarmos para nós, né, como benefício somente nosso, mas que ele seja espargido, que ele seja levado, né, realmente assim, disseminado, para que ele possa surtir outros frutos, outros benefícios também. Não gere esse apego somente a mim, mas que eu use desse recurso para poder auxiliar o meu próximo, o mais próximo que está do meu lado, para poder fazer exatamente essa condição da multiplicação desses talentos, a qual foi nos dado na presente reencarnação. E esses talentos, eles vão nos ter de várias formas, né, em vários campos da nossa vida, no nosso cotidiano, e fazer com que isso se multiplique, com que isso se espalhe, é de fundamental importância, porque só nos é dado porque a gente tem essa condição, dessa compreensão. Então, esse apego, muitas vezes, de não, eu não quero, eu não vou fazer, eu não devo, isso aqui não é só meu, é só eu que tenho que ter, não é essa ideia. A ideia é exatamente de espargir, de levar ao outro também esse entendimento e a compreensão. Eu posso ler, Carlão? Todos não somente usufrutuários dos bens da vida, os quais no fundo pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a imprimir. Emmanuel, no Ceifa de Luz. Obrigado, Adriano. Emmanuel também no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 19, com a mensagem Prosperidade, essa mensagem eu havia escolhido para ler na abertura do nosso estudo hoje, infelizmente não pude. Ele cita com muita coerência duas frases, essas duas frases ela vem corroborar com essa daí. E aí ele fala o seguinte, em um parágrafo aqui: conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. E ele prossegue mais na frente. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade ausente da reta conduta, repito, de vez que a prosperidade ausente da reta conduta não passa de apropriação indébita. Eu aconselho, depois, quem tiver tempo, ler essa mensagem 19, Prosperidade, do livro Vida. E exatamente, ele vem muito de encontro nessa parte mesmo, como o senhor falou, dessa parte dessa mensagem também do Ceifa de Luz, de a gente saber aproveitar muito bem os bens que nos é dado, que nos é emprestado, né, como realmente usufrutuários daquilo a qual a gente tem em mãos, né, e ela corrobora também com o próprio trechinho anterior da mensagem, a qual eu estava falando também, da gente aproveitar tudo isso que nós temos. E os bens materiais é tudo aquilo a qual nós temos a oportunidade, tanto dos bens, dos recursos físicos, quanto dos recursos em torno da palavra, em torno da própria saúde, né, daquilo da dedicação. Porque tudo isso realmente, nós fazemos o usufruto, mas esse usufruto ele tem que ser muito bem aproveitado também. Ele tem que ser muito bem aplicado, de uma forma como rico e inteligente, como ela coloca lá atrás da mensagem, né, a Joana de Ângeles, que é esse recurso que nós somos usufrutuários, ao qual a gente deve investir, que a gente deve aplicar, que a gente deve fazer com que ele desenvolva, que ele realmente traga frutos também de tudo isso também, né? Não simplesmente enterrando. Pode falar. Fazendo isso, é o que ele fala aqui, ó, que essa prosperidade, esses recursos ausentes da conduta, de uma conduta reta, ou seja, de uma aplicação de tudo isso da maneira correta, em prol, em benefício dos outros, ela não passa de uma apropriação indébita, ou seja, é uma coisa que nós não nos fazemos merecedor quando a gente faz
daquilo ali que Deus nos entrega para fora, daquele talento, né? Vamos dizer dessa forma. Sim. Termina que não se faz merecedor daquele talento que foi entregue por Deus para que possamos fazer ele multiplicar-se. É isso mesmo. Então, sigamos, gente. Renúncia. Renunciar aos tesouros seria um passo na direção da renúncia de si mesmo. Bem, essa frase da Joana de Ângeles, ela já se faz explicar por si mesma, por si só. Na realidade, quando nós abrimos mãos dos tesouros que vamos falar lá no Evangelho do Cristo, tesouro que o ladrão não rouba e as traças não corroem, nós começamos a adquirir os tesouros espirituais, né, que são os verdadeiros tesouros que nos interessam, que são verdadeiramente importantes para cada espírito. É isso mesmo. É exatamente essa condição da gente renunciar a essa condição ainda muito ligada à matéria em si, né? E renunciar exatamente essa compreensão que a gente tem que ter em relação à nossa vida maior, à nossa vida espiritual, aquilo que vai fazer a diferença, que nós vamos realmente mudar, né? Então, fazer vencermos a nós mesmos como muitas vezes esse recurso desse tesouro a qual nós ainda damos tanta importância, o apego realmente das condições, da condição material, para vencermos realmente a nós, que era o caso do jovem lá, que deveria vencer a ele aquela dificuldade a qual ele tinha, que era do bem material, mas como o Léo falou no início também, de todas aquelas outras condições a qual ele trouxe em relação à preguiça, à família, e a tantas outras riquezas, essa renúncia, muitas vezes algumas situações a qual a gente se apega muito, de uma forma muito exacerbada, a gente tem esse apego. Então, fazer essa renúncia, entendendo esse processo, é exatamente essa compreensão, é renunciar a nós em benefícios maiores, né? Esforço. Almejas paz e afeição, felicidade e autorrealização. Entretanto, quando se te apresenta o ensejo, recalcitras e avalias o montante daquilo que deves doar, optando por prosseguir conforme te encontras. Queres, porém, não estás seguro da opção que deves fazer, da contribuição a bem-dar. Do teu esforço pela libertação. O esforço, né? Quantas vezes nos encontramos na mesma situação do jovem rico, né? Queremos seguir os ensinamentos de Jesus, né? Mas quando se nos é apresentada as oportunidades, colocamos inúmeras dificuldades, vamos dizer assim, né? Do tipo, mas logo hoje sábado, essa hora, né? No domingo, puxa vida, eu preciso descansar, acordar mais tarde. É dessa forma, nós queremos, mas sem abdicar do conforto da nossa casa, sem abrir mão de nada, né? Ou melhor, sem dar nada em troca. Nós queremos os benefícios e a companhia do Cristo, mas sem assumir as responsabilidades que nos cabem, né? Para que seja feito o trabalho, para que possamos adquirir essa graça. Essa primeira frase aí, desse parágrafo, sintetiza, ou melhor, eu acho que ela reúne os dois comentários que a Cris e a Aline fizeram, né, de que de fato, a gente quer paz, a gente quer harmonia, a gente quer ser feliz, a gente quer se sentir realizado, mas todos esses benefícios, como a Aline falou, né, são tão caros, são tão preciosos que, às vezes, a gente, quando percebe o valor que a gente teria que despender, o que a gente teria que doar em troca, aí, às vezes, a gente volta atrás, porque acha o preço alto demais, mas, de fato, é por conta do valor, valor não monetário, obviamente, né, mas do tesouro que são esses benefícios. Por isso,
o esforço também tem que ser equivalente, né? Esse esforço é libertador. Ele se torna caro justamente por isso, né, Adriano? Pelo fato dessa ilusão de que tudo é nosso, né? E nós vamos levar tudo aquilo. E esse esforço, realmente, ele é libertador, né? Porque é vencer a si mesmo, como ele diz na mensagem anterior, né? Exatamente essa condição. Então, a gente entender isso, que a gente deve se esforçar cada vez mais, que deve se dedicar, que deve realmente buscar vencer a nós mesmos, né? Em busca daquilo que a gente almeja, que é essa paz, que é a felicidade, né? Que é esse entendimento, que é exatamente essa condição que o jovem também buscava, e a qual nós buscamos também em termos de evolução. Mas existe esse esforço, que o esforço ele tem que vir, ele vai vir atrelado a um processo de aprendizado, né? Então, quando eu me esforço, eu entendo, eu compreendo, eu busco realmente, eu já sei que aquilo é importante. E aí, como o Adriano falou, ali não tinha falado anteriormente, aí a gente vê que o benefício é muito maior depois, né? Que exatamente esse esforço vai fazer com que o indivíduo melhore, se aperfeiçoe, né? Ser feliz. Só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade, absorveu-a e tomou-a como norma de conduta, né? Vamos adiante também no capítulo 14, Jesus e Atualidades. Ser feliz, né? Nós começamos, eu penso que nós começaremos a ser felizes quando tomarmos consciência das obrigações, né, que o cristianismo exige de cada um de nós. Quando a gente tiver como norma dentro de cada um essa certeza, né? essa consciência aí, então estaremos dando os primeiros passos em direção a Jesus, em direção a essa felicidade que almejamos. Eu achei tão interessante essa frase, eu lembrei muito dos discípulos, né, dos apóstolos, né, que a gente via que mesmo nos momentos de martírio, e aquelas pessoas naquela situação do circo iam para aquele momento de sofrimento, de angústia, de perseguição maior, mas muitas vezes se encontravam, tinham uma felicidade, porque realmente compreendiam a verdadeira felicidade, que era a felicidade de estar com Cristo, de seguirmos os Cristo, já compreendiam isso realmente. E isso se tornava libertador, né? Porque essa compreensão e esse entendimento dessa verdade, que é absoluta realmente, faz com que o indivíduo ele tenha essa alegria, essa felicidade, porque sabe que aquela condição é passageira. Aquela condição a qual que ele atravessa, diante das dificuldades, diante das misérias, ou diante das questões da matéria, realmente, são passageiras. E quando a gente não compreende, vem exatamente outro processo, da infelicidade, das angústias, né? Porque é o apego que a gente tem ainda aos bens materiais. Mas quando a gente entende que isso, a verdade maior, é a verdade do Cristo, isso se torna libertador, né? Se torna realmente assim um processo de felicidade, pela compreensão a qual a gente consegue adquirir. Finalizar com vida nova, né, Rob? Sempre com vida nova. Então, no redemoinho das tuas querelas e conveniências, se desejas vida nova e harmônica, ouve Jesus, despoja-te de tudo, dá aos outros o que seja útil e segue-me, propõe ele. Desnudado, estarás fecundado pela luz, portanto, livre e feliz. Joana de Anjos, Jesus de Atualidade, lição 14. Então, em meio ao que me convém, ao que não me convém, se eu quero realmente ser um verdadeiro seguidor das tarefas do Cristo, terei que livrar-me nessa coisa, desnudar-me de tudo que não me convém, né? Para seguir, para continuar servindo e me deixando ser inundado por essa luz da qual ele fala. E essa luz, todos nós sabemos que é Jesus. No final aqui, ele fala, não sei onde foi que eu fiquei, eu estava falando que André Luiz, ele fala em das suas anotações, eu até anotei aqui,
Ele diz para fazermos sempre o melhor, porque de todos os patrimônios da vida, nenhum se compara à paz de quem faz sempre o melhor. Essa última participação nossa aqui de hoje, da minha parte, pedindo para que possamos fazer essa reflexão em cima de tentarmos sempre fazer o melhor, né? Porque o próprio André Luiz nos lembra isso, né? Que é um dos maiores patrimônios que nós temos, é fazer sempre o melhor. Léo? Fui eu. Léo. Eu só queria destacar nessa frase aí da Joana, essa questão do redemoinho, né? Que é justamente essa expressão de renascer na Terra, né? Nesse mundo de provas e expiações, renascer aqui hoje é estar no redemoinho mesmo. E numa situação como essa que já é complicada, quanto mais a gente se apega às coisas, né, e às circunstâncias menos felizes, mais a gente tem dificuldade de sair dele, né? E de viver realmente numa vida mais harmoniosa, mais pacífica. Então, acho que essa imagem, ela também resume bastante esse processo que é de renascimento e de reparação, né, no qual a gente está ligado atualmente no mundo de provas e expiações ainda. Muito bom. Falando sobre isso também, Léo, sobre essa questão do redemoinho, me lembrou muito Pedro Baldi, né, quando ele fala desses ciclos que a gente vai fechando, inclusive em uma das capas dos livros dele, que eu não vou me lembrar o nome agora, ele fala exatamente dessa condição desse redemoinho, né? As espirais, Dos espirais que a gente vai fechando ciclos na nossa vida, né? E aí é exatamente nesse processo, quando a gente vai vencendo, realmente conseguindo ouvir mais o Cristo, nesse sentido de entendermos a sua mensagem, buscando, a gente vai fechando esses ciclos, evoluindo, melhorando a cada vez mais, né? Muito bom, bem lembrado, bem ressaltado. Bem, gente, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Porque nós chegamos no fim dos nossos slides, né? Então, foi isso que nós conversamos, nós pensamos em trazer para a nossa reflexão dessa noite de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender o nosso objetivo, realmente, diante dos textos a qual nós trouxemos para o nosso estudo de hoje. Agradecemos a cada um a qual participou desse momento, que compartilhou as suas ideias junto conosco também, que isso seja realmente um momento sempre de aprendizado para nós e de reflexão. Agradeço a todos, né? Então, mais uma vez, agradecidos por essa oportunidade do estudo da tarde de hoje, com companheiros tão queridos, ao qual temos a oportunidade na presente reencarnação de compartilharmos as nossas vidas, as nossas agrúrias, as nossas alegrias, companheiros da Casa Espírita, a qual temos a oportunidade de estudarmos, nos esclarecermos, receber o auxílio e podermos auxiliar também, Senhor. Obrigado pela presente reencarnação, obrigado, Senhor, por tudo, e lhe rogamos as bênçãos para os irmãos também que não puderam estar conosco nessa tarde de hoje. Obrigado por tudo, e assim encerramos mais esse momento do estudo da tarde de hoje, agradecendo. Graças a Deus.